Glória a Deus. A gente está muito feliz por poder estar aqui nessa noite, para poder juntos a gente aprender da palavra, mais do que isso, que a gente possa sair daqui fortalecido, porque é isso que a palavra nos faz. A palavra nos fortalece, a palavra nos dá a condição de termos vida, de a gente aprender a se relacionar com Deus. A palavra traz relacionamento com Deus, né? E a gente vai estar aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. A gente está fazendo dois eventos num só, né? Hoje aqui é a vigília na comunidade terapêutica. A gente resolveu aqui também fazer o nosso pós-encontro. A gente teve bastante pessoas que não puderam estar presentes com a gente, mas a gente está transmitindo, eu estou salvando o áudio para que a gente possa mandar para essas pessoas, para que elas possam também ouvir da palavra e que em nome de Jesus possam sair também fortalecidos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, está pequenininho, né? Se eu fosse Deus, como é que eu ia receber, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. A gente vai entrar aqui durante 4 semanas, a gente vai estar falando sobre os assuntos que nós tratamos lá no Encontro com Deus. Lógico que a gente não vai entrar com detalhe daquela experiência que nós tivemos lá, né? A gente vai comentar aquilo que nós recebemos lá e a gente vai avaliar a nossa vida pós-encontro, para a gente saber como é que a gente está, como é que a gente está caminhando, se a gente está conseguindo vencer, se não está conseguindo vencer. Quando a gente terminou o encontro com Deus, terminamos lá na escola, depois fomos para a igreja, e na igreja foi um tempo de muita vitória, né? O culto foi tremendo, tenho certeza que você foi muito edificado com o culto, com a volta do encontro, com os testemunhos, de tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que as pessoas falaram daquilo que o Senhor fez nesses 3 dias. E aquilo que Deus mais fez, de mais importante na nossa vida, com os olhos a gente pode ter uma ideia, mas a gente não consegue mensurar, porque é espiritual. Mas a gente consegue contemplar com os nossos olhos a alegria, a paz, a felicidade de a gente poder estar ali na presença do Senhor e sentir Ele tão de perto no encontro com Deus. No encontro é nada mais ou nada menos da gente poder juntos aprender da palavra e essa palavra deixar com que elas nos molde, a gente viver a palavra na prática durante 3 dias. Só que ela não se resume nos 3 dias. Na verdade, lá a gente pega a essência nos 3 dias. Depois dessas 3 dias, a gente precisa colocar nossa fé cristã em prática. Daí é a hora que a gente vai mesmo viver aquilo que nós tivemos de experiência nos 3 dias. Mas, infelizmente, isso com muita dor no coração, muitas coisas aconteceram em 7 dias, em 5 dias, né? Que nós saímos da casa. Lá da escola. Foi segunda, terça, quarta, quinta e estamos aqui na sexta. Faz apenas 5 dias que nós terminamos e finalizamos o encontro com Deus. E infelizmente nosso coração se enche de tristeza porque a gente tem visto pessoas que apesar de estarem buscando, apesar de entenderem tudo aquilo que aconteceu com ele lá, nessa experiência desses 3 dias, tem permitido que o diabo tire essa essência que foi plantada durante o encontro. Porque isso é uma luta diária, a gente deixou bem claro isso quando a gente estava lá no encontro, da necessidade da gente buscar ter um relacionamento com Deus diário. Não se resume nos 3 dias, acabou todos os meus problemas, todas as minhas lutas, e agora eu estou preparado para viver lá fora, preparado para morar no céu. Verdade, irmão. Só que você precisa manter isso dentro de você. A essência que foi plantada no seu coração precisa ser mantida. Apesar de você estar vivendo nos dias que você talvez não tenha escutado música, porque não é todo o tempo que você pode estar no louvor, talvez não é toda hora que você consegue ouvir a palavra, porque infelizmente a gente tem afazeres no nosso dia a dia, até os meninos que estão aqui na comunidade terapêutica também, que ralam bastante. Talvez você não pode estar toda hora, todo dia, todo momento, orando, apesar da Bíblia dizer que a gente tem que orar sem cessar, e orar sem cessar, gerar relacionamento todo o tempo, até mesmo quando eu estou no meu trabalho, até mesmo onde eu colocar a planta dos meus pés. Mas infelizmente, na prática, a gente acaba não fazendo assim. É como se a gente vivesse 2 mundos. Um mundo quando a gente está ali lendo a palavra, quando a gente está nessas 4 paredes, quando a gente começa a louvar ao Senhor, e outro mundo quando a gente está lá fora, quando a gente já não está mais nesse ambiente que foi gerado pela presença de Deus. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, quem estaria? Ele, Deus estaria. O Deus no ambiente ele estaria. Agora dentro de nós ele está 24 horas por dia. Você não precisa estar com outra pessoa para que a presença de Deus possa estar na sua vida. A sua vida é uma manutenção diária que você precisa ter da presença de Deus em você.
Então isso é diário, você manter essa presença, essa essência, essa comunhão, esse relacionamento com Deus todo dia, todo momento. Agora, quando nós nos reunimos, como no culto que a gente está aqui agora, nessa vigília, daí há no ambiente a essência da presença de Deus. Talvez se a gente estivesse aqui cantando, chegasse alguém lá fora que chegou, o que está acontecendo? E entrar aqui, nesse mesmo momento que ele entrar, ele vai ver na essência, talvez ele não escutou, talvez ele não ouviu o testemunho do Oreste, talvez ele não viu nada, ele só chegou na hora do louvor. Ele vai sentir na essência a presença de Deus neste lugar, e Deus está presente nesse lugar. Só que a gente tem que aprender a viver, não simplesmente quando a gente está nessa essência do ambiente onde Deus está presente, mas a gente permanecer em Deus, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. A gente aprendeu isso, você ouviu muita coisa com relação a esse assunto, mas infelizmente, a gente meio cabeçudinho, né, nós somos, a gente acaba não colocando em prática. Nas primeiras dificuldades, nos primeiros momentos, a gente vacila. Você venceu uma batalha, e tenho certeza que para você foi bem complicado vencer essa batalha, mas você venceu. A gente ouviu durante os 3 dias testemunhos de como foi difícil para a gente estar lá. Quantas pessoas nós perdemos aqui na casa de recuperação, desde o dia que nós marcamos o encontro, até o dia que o encontro aconteceu. Nós fazíamos muitos anos que não acontecia tantas pessoas desistirem do tratamento. Por quê? Porque a gente entrou, nós estávamos nos preparando para uma batalha, e muitos foram já vencidos antes de nós travarmos a batalha. Mas daí a gente foi, você conseguiu vencer, você esteve lá, você se fortaleceu em Deus. Por que será que agora, talvez, o desânimo começou a tomar conta da sua vida? Por que será que agora, o mesmo Deus que você louvava nesses 5 dias atrás, que você engrandeceu naquele dia na igreja, aquela felicidade que você entrou ali dentro da igreja, louvando ao Senhor, cantando, comemorando, celebrando a vitória, por que ela se foi? Por que deixamos que isso pudesse ir embora de nós? Então a gente tem que lembrar que a gente está numa batalha, e a nossa guerra ela não se findou. Nós vencemos uma batalha, mas todos os dias a gente tem batalhas. E o diabo não desistiu da gente. Queria que você abrisse a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. A gente leu bastante isso, esse texto. Fizemos bastante referência desse texto nos dias que nós estávamos no encontro com Deus. E esse texto ele fala muito, porque ele fala de uma realidade. Aqui ele retrata aquilo que realmente acontece. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Você teve problema durante essa semana, aconteceu o contra-ataque do diabo na sua vida, e nós estamos falando tudo isso, começa a raiz de tudo isso no mundo espiritual, e ele apresenta na nossa vida natural. Então você pode falar assim, mas pastor, não aconteceu nada de espiritual na minha vida não, contra-ataque. O que aconteceu foi que o irmão falou um negócio para mim, eu quase bati nele, outra pessoa agiu dessa forma, na ligação... Eu entrei em contato com a minha família, eu ouvi isso, aconteceu aquilo, no meu trabalho, ou lá onde eu estava, aconteceu isso, uma perseguição de fulano, de Beltrano, aconteceu isso, não tem nada de espiritual. É lógico que as coisas na nossa vida, a origem é a influência espiritual, porque nós não podemos esquecer que nós somos um ser espiritual que habita num corpo que possui uma alma, nós. E a influência, tudo da nossa vida, ela acontece no mundo espiritual e apresenta-se no mundo natural. Então aquela luta, aquela dificuldade que apareceu na sua vida, a origem dela é no mundo maligno do diabo, porque ele tenta tirar aquilo que Deus deu para você, que te entregou nas tuas mãos. Agora a decisão da gente tomar isso como prática de vida e permitir que aquilo que nós recebemos em Deus vá embora, daí é uma decisão minha e sua. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para a gente repensar o que nós vivemos nessa semana, para que a gente não possa errar na próxima semana que vai nascer, vai começar. Que em nome de Jesus, que a gente possa colocar nossa vida em prática, a vida cristã, e aquilo que nós temos aprendido. Esse contra-ataque acontece porque tem alguém que odeia a mim e odeia você. E que nós, não sei você, mas eu odeio ele. Se ele se materializasse na minha frente, eu dava na cara dele. Porque eu odeio ele. Porque é o diabo, porque ele é sujo. Porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras, de todas as artimanhas, tentar destruir a gente.
ele não economiza, não. Ele age ele pega todas as forças dele e tenta de todas as maneiras contra-atacar as nossas vidas para derrubar ou para trazer descrédito daquilo que nós recebemos em Deus. Por que ele faz isso? Está aqui, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Olha o que o texto diz. Olha só, sede sóbrios, vigiai. Olha o alerta que Pedro está dando. Olha só, sede sóbrios. Então, gente, para de imaginar e fantasiar as coisas. Quando ele fala sóbrio, ele não está falando assim, sede sóbrio, então você não é para você beber, não é para você fumar, não é para você usar droga. Ele não está falando de sobriedade com relação à dependência química. Ele está falando de sobriedade para você olhar com a razão. Pensa, olhe com a razão. É isso que ele está querendo dizer. E ele disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está dizendo, pensa, que tudo que você está vivendo tem influência do mundo espiritual. Então pensa racionalmente, você precisa vigiar, meu irmão. Porque ele está de todas as maneiras tentando achar uma brecha, um vacilo, um problema que você está atravessando e você está dando importância para ele, para tentar de alguma forma derrubar você. Então aqui deixa bem claro. Vou pegar outro texto da Bíblia, não vou ler porque o texto é grande, mas você sabe da história. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele passou 40 dias no deserto. Amém? Todo mundo sabe disso. E quando ele foi para o deserto, ele foi para gerar relacionamento, crescimento, para que ele pudesse cumprir com o seu propósito. Então Jesus precisava se fortalecer espiritualmente, porque aquilo que ia acontecer era muito forte, muito grande. A gente nunca pode deixar de esquecer, quando a gente olha para a figura de Jesus, a gente entender que ele é Deus, sim. Ele é uma parte da Trindade, que se manifestou aqui nos homens, como sendo filho, e ele veio encarnado aqui na terra e deixou de lado a sua divindade. Está escrito isso na Bíblia. Esse deixar de lado a sua divindade significa que ele não usou da sua divindade para poder viver e atravessar os problemas e as lutas que ele passou aqui. Significa que ele passou as mesmas lutas e dificuldades que cada um de nós. E para o momento em que ele ia cumprir com o seu plano de salvação, que ele ia cumprir com o seu objetivo pelo qual ele veio para poder ser morto, crucificado numa cruz, no meu lugar, no seu lugar, os desafios que ele ia começar nos curtos 3 anos que ele teria de ensinamento, levando uma forma de viver diferente do que aquele povo estava vivendo. Então, quando ele vem com esse objetivo, as dificuldades seriam tantas que ele precisou se capacitar e ter uma comunhão plena com Deus para saber exatamente aquilo que ele precisava fazer. Porque ele era Deus, sim, mas ele deixou de lado a sua divindade, ele se conecta com Deus. E ele vai por 40 dias, ele vai se fortalecer. E ele vai para o deserto. Olha só, o que o deserto da nossa vida faz com a gente? Nos fortalece. A gente reclama do deserto, mas o deserto é bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, essa tribulação que você passou, esse momento de deserto que você viveu, talvez essa semana, que foi difícil, deserto significa um lugar árido, um lugar sem água, um lugar sem o essencial, porque daí você não tem água, talvez você não tenha o que comer. Você passa de dia muito calor, um sol que você não suporta, quando é à noite você tem temperaturas baixas. Então é os extremos. O deserto é um lugar que ninguém deseja para morar. É um lugar de dificuldade. Mas ele é necessário, porque as dificuldades nos levam para um relacionamento com Deus, para que nesse relacionamento com Deus a gente possa atravessar o deserto. É isso. Então o deserto, ele é bênção, meu irmão. Será que você consegue hoje olhar pelo que você viveu nessa semana, e você consegue olhar para trás e dizer assim, e falar isso? Sabe que é difícil, eu sei que é, mas será que você consegue examinar hoje, assim, tua semana, e você chegar na conclusão e dizer assim, passei por momentos muito difíceis essa semana, mas Senhor, eu agradeço a Ti, porque no deserto eu tenho aprendido. No deserto eu sei e sou dependente de Deus. Jesus se tornou dependente do Pai.
e gerou relacionamento com o pai para que ele pudesse crescer, para poder enfrentar as dificuldades que ele teria. 40 dias. E a Bíblia diz ainda que nesses 40 dias, ainda o diabo não desistiu dele. Durante 40 dias, o diabo ficou tentando de alguma forma valorizar as dificuldades para poder estremecer a fé de Jesus. Para estremecer Jesus. Para que ele pudesse, de alguma maneira, desistir do seu plano de salvação. Ele tentou de todas as maneiras, mas glória ao Senhor, que Jesus, sendo o próprio Deus, apesar de deixar de lado a sua divindade, ele sabia muito bem que o Deus Pai, apesar das lutas, estava com ele. Quando chega no final dos 40 dias, ele atravessa uma maior dificuldade dele ainda. Porque mesmo tentando todo o tempo no deserto, findou-se 40 dias, está lá ele de novo, Satanás, tentando pegar ele em 3 áreas de vulnerabilidade de todo ser humano. Tentando pegar Jesus em alguma forma, de alguma maneira, para que ele pudesse aceitar aquilo que o diabo estava oferecendo. A tentação nada mais é do que algo que o diabo oferece para você, ele coloca para você como uma solução paliativa para os seus problemas. O problema é quando a gente aceita isso e torna-se pecado na nossa vida, quebrando o relacionamento com Deus. Mas o que o diabo faz todo o tempo é isso. Fez com Jesus. Agora imagine só, já fez isso com Jesus para frustrar o plano de salvação. Perdeu. Glória a Deus por isso. Perdeu. Imagine o que ele tenta contra a gente, se ele teve a ousadia de tentar com Jesus, que era o próprio Deus encarnado. Agora imagine o que ele tenta contra a minha vida e contra a sua vida. Quantas circunstâncias que ele planeja, que ele busca influenciar você para cair em descrédito tudo aquilo que você recebeu em Deus. Ele está no nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Daí eu estava pensando agora, antes de vir para cá, eu fiquei pensando em Deus. Por que as pessoas... Há uma diferença tão grande entre o momento em que se relacionou com Deus, no encontro, todos os momentos que nós tivemos lá, e por que em curto espaço de tempo a gente acaba se desconectando daquilo que Deus nos deu. Daí Deus fez eu pensar em um grupo de pessoas. Então tem um grupo de pessoas que valorizaram a experiência que teve do primeiro relacionamento com Deus. Teve gente assim. E que valorizaram muito a experiência. Talvez assim nunca tinha sentido a presença tão forte de Deus. Talvez ali ele sentiu algo tão tremendo que aquilo marcou a vida dele e deu essa experiência para ele. Quando ele terminou aquela experiência, ele vive necessitando de ter experiências com Deus sobrenaturais. Só que o Evangelho não é assim. Jesus não enganou a gente, não enganou ninguém de nós. Jesus não prometeu que tudo que nós iríamos viver seriam experiências sobrenaturais com Ele. Não, a gente vai ter momento que a gente não vai aguentar, que a gente não vai suportar a presença de Deus quando a gente está num relacionamento com Ele. Tem momentos em que a gente realmente, nosso corpo fica tão pequeno diante da grandeza de Deus que a gente não suporta. E a gente sente aquela paz, aquela alegria tremenda, que é gostoso, que a gente não quer que acabe nunca. Mas a gente não pode viver disso. Isso aí é um percentual pequeno do que Deus possibilita que nós vivemos, que a gente tenha essa experiência, daquilo que a gente vai viver, uma experiência eterna, quando a gente estiver lá no céu. Só que ainda estamos pisando aqui. Então a gente não pode viver só dessa... pastor, eu não estou sentindo nenhum arrepio. Pastor, eu não estou sentindo nada disso. Pastor, aquele negócio que eu senti na hora que a gente estava lá, não estou sentindo. Irmão, não significa que Deus virou as costas para você, porque você está transformando a sua fé em experiências com Ele, do qual você precisa sentir algo. Não é assim. É relacionamento, é todo o tempo. Mesmo na hora que eu estou trabalhando, que eu não estou sentindo arrepio nenhum, que eu não estou sentindo nenhuma experiência, eu posso entender, porque Ele está ali, que Deus está do meu lado, Ele está vigiando, está cuidando de mim, está cuidando dos detalhes, está comigo. Aonde eu vou, não importa aonde eu estou, Ele está comigo. Essas pessoas que vivem só de experiências, talvez estão morrendo
ao longo dessa semana. Porque o diabo está ao nosso derredor, e ele vem, ele busca nos tragar, ele tenta nos derrubar, ele tenta acabar com a nossa fé. Ele sabe o que passa, não conhece a tua mente, porque o diabo não é onisciente, mas através das suas atitudes, ele consegue mapear aquilo que você está esperando. E ele começa a jogar dardos inflamados na tua mente para dizer, ó, acabou, aquela experiência já era. Acabou, Deus não dá mais com você, Deus não acabou, aquela lá era só aqueles 3 dias. Agora você está bem-vindo à vida real. E o diabo fica fazendo isso e você trela para ele. E talvez hoje, porque você não teve ao longo de 5 dias, você não teve uma experiência com ele, do qual você sentiu um arrepio, que você sentiu algo diferente, você está morrendo e está na UTI hoje. Tem outro grupo de pessoas que sentiram a experiência com Deus e depositaram a sua fé naquilo que Deus pode fazer para a gente aqui. E talvez, durante os 3 dias, criou-se uma expectativa muito grande daquilo que Deus iria fazer dali para frente. Apesar de em nenhum momento ninguém falar isso, e a palavra não diz isso. Em nenhum momento você ouviu alguém falando isso lá. A gente só disse que você ia ter paz, que você ia conseguir em meio às tribulações. Se você estiver firmado nele, mesmo nas tribulações, você vai ter alegria. A essência é a alegria. Com momentos talvez de tribulação. Mas a essência, naturalmente, uma pessoa feliz. Foi isso, que é verdade, é a fé, a vida cristã é assim, aquele que realmente vive a vida cristã. Mas porque naqueles 3 dias, seu coração se encheu de expectativa com aquilo que Deus poderia fazer por você, e você criou uma expectativa muito grande, não no céu, que é o maior presente que Deus nos deu, mas tentando entender que agora, porque você conhece Ele, você andou com Ele, você encontrou com Ele, que Ele vai resolver todos os seus problemas, e porque talvez os problemas não foram resolvidos, porque às vezes a gente passa pelo deserto, pelas dificuldades, porque Deus quer nos ensinar a caminhar, Ele quer nos fortalecer, talvez você está na UTI hoje. Talvez está decepcionado. Eu estou decepcionado, porque eu queria que Deus colocasse no meu coração algo, e não colocou no meu coração, e eu estou sentindo a mesma coisa que era antes. Irmão, a gente precisa amadurecer na fé cristã. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus vai muito além de experiências sobrenaturais que é gostoso da gente ter, que vai muito além daquilo que Deus pode fazer para a gente ou não, porque está tudo no plano dele aqui na terra. Então eu posso estar aqui hoje, ter tido um dia muito difícil, posso ter tido uma semana muito difícil, mas se você é maduro, de forma alguma, as dificuldades que tiveram muitas vezes influência do diabo e teve a permissão de Deus para um crescimento para a tua vida, não te afetou. Você continua estando no mesmo patamar, você continua tendo o mesmo relacionamento com Ele, você continua tendo as mesmas coisas que você aprendeu, você está colocando em prática no seu dia a dia. Talvez, não sei, não estou aqui para julgar ninguém, talvez por falta de amadurecimento cristão, pouca gente talvez possa estar assim dos 68 que passaram pelo encontro. Mas Deus é bom. A misericórdia dele nos alcançou hoje, amém? Por que ele nos alcançou? Porque nós estamos aqui falando desse assunto, porque em nome de Jesus, você vai ter uma semana abençoada. Não significa que vai ter ausência de problema. Significa que você vai encarar o problema não mais com os seus olhos, mas com os olhos de Deus. Que apesar de você estar atravessando e vai atravessar, porque a Bíblia diz isso, não é nem o pastor François que está falando, a Bíblia diz que nós vamos passar por luta, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por dificuldade, está na Bíblia, Jesus não enganou ninguém. Apesar das lutas que virão, pode esperar que vai vir, porque o diabo não desistiu de você, vai ter dificuldade, e Deus vai permitir para trazer crescimento e amadurecimento para nós. É uma dádiva de Deus permitir que nós atravessamos, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer trazer amadurecimento para a gente. Deus é Pai, a gente aprendeu isso. Deus é nosso Pai. E Pai tenta de tudo trazer um amadurecimento para o filho. Traz tudo. Tem coisas que nós como pai geramos de problema nos nossos filhos, ou a gente deixa de intervir com relação a algum assunto dos nossos filhos, porque a gente quer gerar no coração deles amadurecimento para a vida.
nós que somos cabeçudo, nós que somos limitados, a gente, por amar os nossos filhos, nós permitimos isso. Agora imagine Deus, que quer que você possa ser grande, meu irmão, que você possa ser maduro, que você possa ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Só que para isso a gente tem que viver na prática algumas dificuldades. A Bíblia diz que Deus não tenta para o mal, então a origem nunca vem da parte de Deus, mas Ele permite. Então a gente passou dificuldade, passou luta. Talvez alguns aqui estão louvando a Deus pelas lutas e conseguiu vencer essas lutas apesar das dificuldades, porque entendeu aquilo que significa viver uma vida agora diferente. Uma vida onde o governo da minha vida não está mais na minha mão, está na mão do Senhor. Talvez você travou bastante batalhas nesses dias. Talvez você está aqui quase morrendo. Talvez você está aqui feliz, porque apesar das adversidades, você conseguiu crescer em Deus. Agora, o que a gente precisa? Amadurecimento. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. A gente não é mais menino, a gente não é mais criança. A gente precisa crescer. A gente precisa olhar para dentro de nós, saber quais são as nossas dificuldades e buscar força em Deus para que a gente possa vencer as limitações que nós temos, que para a minha vida é uma coisa, para a sua vida é outra. Para a minha vida eu tenho muitas áreas de vulnerabilidade minha, que se eu não botar Deus nessas áreas, eu posso facilmente perder uma batalha. E o diabo pode usufruir dessas fraquezas que eu tenho, e porque eu não estou protegendo essas fraquezas em Deus, ele pode vir e me destruir. E o tombo é grande, a ruína é forte. Agora você tem que entender isso, que nós somos vulneráveis, só que nesses pontos de vulnerabilidade que a gente tem, de fraquezas que a gente precisa colocar um Deus forte. Então você precisa saber qual é. Então a minha área, dificuldade é relacionamento. Então, irmão, eu tenho que cuidar da minha mente para que eu não fale antes. Que eu solte pela minha boca alguma coisa antes de eu pensar o que eu estou falando. Então eu tenho que me policiar em Deus para que eu tenha força para poder pensar e agir da maneira como Deus quer. Sabe por que a gente errou, porque a gente falhou e trouxe consequências para a nossa vida ao longo de 5 dias? Porque a gente começou a achar que nós éramos Superman, nós não somos. A gente acabou deixando de lado aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Deus. A gente começou a achar que nós poderíamos tudo. A gente não pode nada, porque nós somos muito fracos. Você tirou Deus da sua presença, você, por diabo, você é fraco. Nós somos fracos, irmão. Nós somos vulneráveis. Nós somos um problema. Só que Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu seu Filho. E deu para a gente a possibilidade de, crendo nele, a gente poder ter um Deus que habita dentro de nós, o Espírito Santo, que Ele simboliza a força para que a gente possa vencer e olhar os problemas não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Como é que você está vendo os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades? Os olhos humanos vai perder. Você tem vigiado nos momentos, nas áreas que você tem problema, que para você é pontos de fraqueza? Se tem, amém, você está forte aqui, tenho certeza que você está forte aqui. Agora não tem, talvez você está morrendo. Cuidado, meu irmão, é esforço, não é mágica, não tem mágica, é esforço. Eu preciso me esforçar, eu preciso cuidar, eu preciso colocar Deus na onde eu sou fraco. Eu preciso colocar Deus no centro da minha vida, no controle da minha vida, porque senão você não vai conseguir. Você vai ser vencido. Não adianta. Por mais que você assista 300 cultos, por mais que você fique 24 horas ouvindo uma mensagem, se você não decidir pegar essa mensagem, colocar em prática na sua vida, viver um evangelho, não só de palavras, mas de atitude, não adianta. Você vai morrer, vai se frustrar. E outra, uma triste notícia, não vai morar no céu, irmão. Porque o pecado vai te levar para um afastamento tão grande de Deus, que você vai perder toda a sensibilidade de ouvir a voz dele. E hoje Deus está agindo, sabe quando você está a gente foi visitar esses dias o Davi na UTI.
Daí o Davi estava lá com um negócio na boca, assim, respirando. Se tirasse aquilo lá naquele momento, agora ele está bem, mas tirasse aquilo lá naquele momento, morria. Porque ele dependia daquilo lá. Na hora que ele chegou, ele foi entubado, porque ele dependia daquele ar para sobreviver. Hoje, talvez, Deus colocou um tubo na tua boca para você sair você chegar até aqui sobrevivendo. Só que não é para você viver o resto da vida com um tubo. É para você aprender a respirar sozinho. Você tem que fazer ele funcionar. Depende de um esforço teu. Então você precisa vigiar, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Não dá para ser mais menino, não dá para ser mais criança, não dá para ser mais infantil. A gente precisa ter uma vida cristã sólida. Abre lá, Romanos capítulo 8. Você está aberto em Pedro aí, 1 Pedro, vai voltando, volta bastante. Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos capítulo 8, verso 38. Olha só o que a Bíblia diz. Está falando aqui de um homem que, para mim, eu gosto de ouvir a palavra dele. Eu gosto de aprender com o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele foi um homem como a gente. Jesus foi também? Foi. Porque a Bíblia diz, como eu já disse, que ele deixou sua divindade para estar aqui. Então Jesus, lógico, ele tem muita coisa para nos ensinar, muito. E ele é o nosso Salvador, ele é o próprio Deus aqui na terra. Só que mesmo assim, a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai falar assim, nossa, mas é difícil, né? Jesus também, ele era Deus. Você tem uma desculpa para dizer que você não consegue viver igual a ele, porque ele era Deus. Você tem essa desculpa. Né? A gente, infelizmente, a gente usa isso como desculpa. Mas aqui tem o apóstolo Paulo, que ele é de carne como nós. E ele é um homem como a gente. Não muda nada, como nós. E ele, como homem, como nós, viveu dificuldades, viveu lutas, estava enganado, teve uma experiência que talvez a gente poderia equiparar a experiência que nós tivemos em 3 dias com a experiência de um dia que o apóstolo Paulo teve. Porque o que ele fez foi abrir a visão dele. Com os olhos, ele parou de olhar o mundo e começou, porque ele ficou cego na experiência que ele teve com Deus. Então, ele parando de olhar para o mundo, ele começou a olhar para dentro de si. E ele começou olhando, sem visão do mundo, ele começou a entender e olhar para Jesus. Ele entendeu quem era Deus, qual era o seu plano para ele. Ele se relacionou, ele teve um encontro com Deus. Assim como a gente teve também. E esse texto aqui fala muito comigo, porque mostra um homem com fraquezas, como a gente. Revela um homem com dificuldades, como nós. Um homem que passou por tribulação, porque o Senhor permitiu, para trazer crescimento para a vida dele, como a gente está vivendo, como a gente também passa. Mas tem uma grande diferença. Nada podia tocar na fé dele. As dificuldades, as lutas que ele enfrentou, as prisões que ele passou, nada podia tocar na fé dele. E ele escreve para uma igreja que estava em Roma, e ele escreve para os irmãos dizendo isso. E está hoje essa palavra que é para quem estava em Roma, se renova para quem está aqui agora na comunidade terapêutica Sou Vivo. Está dizendo para você. Olha só a experiência desse homem, apesar das lutas e dificuldades que ele passa, que se você pegar o capítulo inteiro do capítulo 8, a partir principalmente do verso 31, você vai ver um homem falando das suas dificuldades. Mas ele termina o capítulo 8, ele vai mudar de assunto no capítulo 9, que é uma carta só, mas ele está dividida essa carta por assuntos. Ele entra no capítulo 9, muda de assunto, e ele finaliza o capítulo 8 com essas palavras que a gente vai ler aqui. Olha o que ele disse. Verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Ele começa a fazer referência àquilo que é a essência dos nossos problemas. Ele dá referência aqui, conotação, ao mundo espiritual. E ele vai falando, ó, nada disso pode me separar do amor de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu passo por luta, eu passo por dificuldade, eu passo por tormenta, eu passo por problemas, mas nada disso é suficiente para tocar na minha fé. Eu continuo, eu sou maduro, eu continuo firme na minha fé. Ninguém me separa, nada me separa do amor de Deus. É isso. E ele, esse homem, parece palavras bonitas. Talvez você poderia dizer assim, nossa, que palavras bonitas que esse homem falou. Mas será que foi só palavras? Não. A história dele nos mostra que ele escreveu essas palavras, mas ele viveu essas palavras. Em nenhum momento você vê ele reclamando porque algo aconteceu, e apesar de ele ter entregue a vida dele para o Senhor e vivido em função daquilo que ele entregou, ele viveu em função dessa entrega, apesar de tudo isso e de lutas que ele atravessou por conta dessa decisão em Cristo, ele em nenhum momento ele tá murmurando, reclamando, ou abalou de alguma maneira a sua fé. Ele tinha convicção daquilo que ele queria. E ele sabia como ele deveria andar e aonde ele queria chegar. Ele sabia disso. Então, o diabo perdeu muitas batalhas na vida do apóstolo Paulo. Porque o diabo se levantou grandiosamente porque sabia o tamanho da importância que ele tinha para o reino de Deus. Em nenhum momento ele vacilou. Ele permanecendo um homem. Não estou falando de Jesus, que era Deus encarnado. Eu estou falando de um homem de carne como nós. Um homem com problemas, com frustrações, com decepções, como a gente. Mas que em nenhum momento deixou que a sua fé fosse abalada diante dos problemas que ele estava passando. Tem gente que talvez está aqui, ou está ouvindo a gente, que vai ouvir pela internet, talvez está quase abandonando a sua fé por conta dos seus problemas, por conta das suas lutas, porque está passando por dificuldade. Deus está dando uma chance dele poder ser vencedor, porque a gente pede para ser vencedor, mas a gente não quer passar por problema. Como é que você vai ser vencedor se você não acontece nada na sua vida? Deus permite para que você possa crescer e amadurecer, daí você joga fora a tua fé, abandona, vira as costas para o Senhor. Em nome de Jesus, irmão, que você possa entender isso. A gente precisa amadurecer. A gente não podemos fazer com que as circunstâncias da nossa vida toquem na nossa fé. Eu sei que eu poderia dar o microfone para muita gente testemunhar, muito. E hoje eu vou usar uma pessoa que está aqui como exemplo, porque eu sei que ela me permitiria. A Janete está aqui, e hoje ela mandou uma foto para mim da sua aposentadoria, porque ela tem um problema no coração, ela já passou por cirurgias no coração e impossibilitada de trabalhar. E a gente acompanhou com a Janete o tempo de caminhada da Janete, o quanto foi difícil para que ela pudesse ser aposentada. Foi muito difícil. Ela foi recebendo aposentadoria por tempo determinado, e teve uma época ainda que cessou, em que ela não tinha mais condição de ter. E por muitas vezes eu orei e eu estive junto com a Janete para que a gente pudesse reverter isso, porque é questão de justiça ela receber essa aposentadoria. E hoje ela mandou para mim acho que foi o primeiro, Janete, aquele olerite, aquele comprovante que você tirou foto, que está lá escrito que ela agora já consolidou. Ela agora, até enquanto a Janete tiver vida, ela vai estar recebendo essa aposentadoria. E eu sei, por muitas vezes a gente conversou, e por muitas vezes chegou propostas, né, Janete, de mentira, para falar coisas que não fossem verdades, para facilitar, para que ela pudesse conseguir isso. E hoje a gente conversando, e ela falou exatamente com outras palavras, mas é isso que ela está dizendo, que ela conseguiu permanecer firme. Ela não deixou que qualquer proposta do diabo para intervir nisso, que era uma vitória que ela sabia que ela ia ter em Deus, apesar da dificuldade, pudesse pegar um caminho ou um atalho. Porque o caminho ou atalho significava, talvez, ela receber esse valor, ter lutado menos para ter esse valor, para ter esse dinheiro, mas ia tocar no relacionamento que ela tinha com Deus. Glória a Deus, está aí com a vitória. Demorou? Demorou, mas ela não fraquejou.
8 anos? 8 anos. Você acha que é pouco tempo? Recebi um testemunho dessa semana de uma pessoa. E essa pessoa tinha um sonho dela poder entrar, passar num concurso público para que ela pudesse ter estabilidade. Porque quem passa no concurso público não pode ser mandado embora. Ele tinha um sonho disso acontecer. Daí, antes dele firmar em Cristo Jesus, antes dele firmar sua fé em Cristo, ele preencheu um formulário, preencheu um currículo, e ele mentiu nesse currículo. E ele mandou. E ele fez lá a inscrição, fez o que tinha que fazer para tentar passar no concurso público. E veio a resposta dizendo que tinha saído agora, nessa semana, que ele tinha que se apresentar até quarta-feira. Só que, para ele ir se apresentar quarta-feira, ele ia precisar manter a mentira. Ele ia ter que ir atrás de documentos que não existiam. Ele ia ter que pegar e ligar para pessoas, dizer para as pessoas mentirem para ele conseguir ter esse emprego, esse lugar, essa estabilidade que tanto ele estava buscando. Daí essa pessoa pegou e disse assim, ó, eu não vou querer, eu vou continuar onde eu estou. Porque eu não vou conviver, eu não vou vender aquilo que eu recebi em Deus por conta de algo que eu queria, um desejo pessoal meu. Se um dia Deus me abrir as portas para que eu possa entrar e passar no concurso público, não vai ser porque eu menti, vai ser porque eu mereço. Venceu, irmão. É um negócio louco, porque ele venceu sem ganhar. Porque talvez você possa falar assim, ué pastor, como é que ele venceu? Ele não conseguiu entrar lá? Não conseguiu o emprego dele lá, onde que ele queria, no concurso público? Venceu, irmão, porque o diabo tentou ele, mas ele venceu uma tentação. Ele pisou na cabeça do diabo. E eu sei que na hora certa, no momento certo, um dia ele vai ligar para mim e vai falar assim, ó, consegui. Agora eu estou aqui por meu merecimento, porque o Senhor me colocou aqui. Não foi o diabo que deu um atalho, mas eu consegui porque Deus colocou. Talvez você foi vencido durante essa semana por conta de coisinhas pequenininhas como essa. Que a tua fé, firmada em experiências, ou aquilo que Deus poderia te dar lá, e não te deu, talvez pelos momentos que você está passando, porque Ele quer te ensinar, você entrou por atalhos. E a Bíblia diz claramente que quando a gente permite o pecado entrar na nossa vida, tem uma consequência. Qual é a consequência do pecado? Morte. É morte espiritual. Mas hoje, em nome de Jesus, eu creio, o Senhor quer ressuscitar vidas aqui. Deus quer voltar a te dar vida. Deus quer continuar, quer te devolver aquilo que o diabo tentou de todo jeito, nesses 5 dias, de tirar de você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer trazer estabilidade espiritual para a sua vida. Deus está aqui, eu sei, depende de você, claro, porque Deus não vai forçar nada. Mas eu creio, eu acredito que você em Deus aqui, a partir de agora, entendendo isso e sendo amadurecido em Deus, Deus vai dar condição para que você possa vencer. E semana que vem, quando a gente estiver aqui de novo, a gente vai viver outra realidade. Amadurecimento espiritual. É a minha oração para a vida de cada um de vocês. É isso que eu espero, é isso que eu busco. Irmão, eu estou falando isso com toda a propriedade, porque pensa numa pessoa calejada, lombo grosso, aqui, de levar bordoada, de muitas vezes criar expectativa no meu coração, que não é expectativa do coração de Deus, e gerar problemas, gerar dificuldades, abalar, mexer com a minha estrutura emocional. Mas eu aprendi. Hoje, apesar de humano e falho que eu sou, eu posso dizer essas palavras que o apóstolo Paulo disse. Olha, eu tenho temor para falar isso. Temor e tremor. Mas eu posso dizer que hoje, apesar de todas as circunstâncias que eu tenho vivido, eu não permito que nada abale a minha fé. Pelo contrário, eu sei que às vezes é um puxãozinho de orelha que Deus me dá para mostrar assim, ó, você está querendo andar sozinho. Vem aqui que você tem que entender que você tem que andar comigo. Amém? Queria chamar o Orestes para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E queria que a gente tivesse um tempo, aproveitar esses minutos que ainda faltam,
para que você possa pensar de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós meditamos, e que em nome de Jesus, que você possa se fortalecer, mas não por uma experiência. Talvez Deus vai te dar essa experiência, eu creio que Ele pode te dar essa experiência, mas a experiência não pode ser você viver só de experiências. Você precisa de viver de amadurecimento. Quando a gente, no mundo natural, quando a gente vai comer uma sobremesa boa, gostosa, é bom quando a gente come, não é? Uma sobremesa de domingo, né? Então é gostoso. De repente você vai lá comer um pudim de leite condensado. Ô, glória, não é? Irmão, agora eu quero ver você viver com um pudim de leite condensado. Você não vive com um pudim de leite condensado. O que te sustenta mesmo é o arroz e feijão, não é verdade? Pode faltar o pudim de leite condensado, pode faltar a sobremesa, mas tendo arroz e feijão, te deixa forte, te sustenta. Na vida espiritual é da mesma forma. Deus às vezes, Ele traz um agrado pra gente, a gente sente algo tremendo nele, é gostoso. Quando a gente extravasa na presença dele, não tem palavras para descrever, é um pedacinho do céu que nós estamos vivendo aqui, é bom demais. E Ele dá isso porque Ele nos ama. Só que não é disso que nós temos que viver. A gente tem que viver do arroz e feijão. O arroz é a oração. O feijão é a palavra. É disso que nós temos que viver. E a combinação dos dois, sabe quando você pega ali e mistura o arroz e feijão? Quando você faz a mistura ali, a combinação que aquilo gera é o relacionamento que a gente gera em Deus. É o resultado. Você pôs o arroz, pôs o feijão, você não comeu ele ainda. Misturou lá e jogou para dentro, é pão. É o resultado. É a palavra, a oração. O que ele gera de resultado na gente? Relacionamento. E é isso que nos sustenta. É isso que nos amadurece. É isso que impede que as ciladas, os contra-ataques do diabo batam em nós, vem em nós, mas nós estamos com o escudo da fé, porque nós estamos fortalecidos. Bate no escudo e cai. Não chega até nós. Porque a gente está protegido, nós estamos fortes, nós temos sustentação. Eu tenho um escudo que talvez, que apesar desse escudo ser pesado, porque a manutenção da nossa fé é pesada, eu tenho força para poder segurar ele e segurar todos os dardos inflamados do diabo que tenta de alguma forma me abalar, me afastar. Então, em nome de Jesus, hoje, talvez Deus vai dar uma sobremesa, talvez não vamos comer pudim. Mas se não comer pudim, o arroz e feijão está servido, amor. E eu quero que você, em nome de Jesus, come, se alimenta desse arroz e feijão. Porque é isso que faz a gente crescer. É isso que faz a gente amadurecer. É isso aí que faz a gente poder ter realmente vida. Não momentos de vida. Que a gente possa viver. Agora eu queria levar você, em nome de Jesus, que você pudesse refletir sobre a sua vida. Eu queria que o Jean apagasse a luz pra gente. Não vai apagar a luz aqui pra... agora vai ter um momento emocional. Não. De forma alguma. Pode deixar acesa aqui na frente. Não é isso. É simplesmente para você poder parar de olhar para quem está do lado, olhar para frente aqui. E agora você possa ter um momento que você possa falar, orar e fazer uma análise da sua semana e rever o que aconteceu. Quais os motivos que hoje talvez a fé que você tinha domingo fraquejou na sexta-feira? O que aconteceu? O que você errou? Quais foram os erros que você cometeu? Agora Deus é maravilhoso. Ele está presente neste lugar. Ele está presente na sua vida. E Deus age de misericórdia. Sabe por quê? Ele está possibilitando isso para que você se conserte com Ele nessa noite. Para que você não saia daqui como você entrou para essa reunião, para esse pós-encontro, para essa vigília. Que você possa sair daqui diferente. Que você possa sair daqui com tudo aquilo que você precisa para você ser realmente um vencedor. Ele está aqui. Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer amadurecimento espiritual para a tua vida. Ele quer que você dê certo. Ele quer que você vença os desafios. Em nome de Jesus, a gente precisa parar de brincar. A gente precisa viver o verdadeiro evangelho. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. E Ele está aqui. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus,
Enquanto o Oreste canta uma canção, eu queria que você fechasse seus olhos, se desligasse do mundo, se desconectasse. E que da tua maneira que você consegue chegar mais perto dele, se é sentado, se é de pé, se é de joelhos, se é deitado, não sei. Que você possa ter liberdade no Espírito Santo que está presente aqui neste lugar. E que da maneira que você se sentir mais em paz, você possa agora olhar para dentro de você, examinar a sua vida, colocar diante do Senhor os seus erros, se arrepender daquilo que você errou e você possa restabelecer de novo a comunhão com Ele. E mais do que isso, que você possa se fortalecer nele para essa semana que vai acontecer também coisas difíceis, mas você já aprendeu, você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Feche seus olhos, ouve essa canção, olha para dentro de si. Busca em Deus aquilo que você precisa. Ele está aqui apresentando para você o que você precisa. Pega, irmão. Está oferecendo, agarra. Em nome de Jesus. Mais profundo busca o Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, da essência. Fala com ele, em nome de Jesus. Examine a tua vida, em nome de Jesus. Para tudo. Examine a tua vida agora, em nome de Jesus. Valem seus erros, seus acertos. Se conserta com Ele. Ele está presente nesse lugar. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai trazer amadurecimento para a tua vida. Deixa de ser menino. Cresça. Em nome de Jesus. Ele está aqui. O Senhor está presente nesse lugar. Fale com Ele. Adore a Ele. Em nome de Jesus, permita que Ele haja em você nessa noite. Imensurável valor, quem pode expressar o quanto é digno? Embora eu seja pobre e fraco,